Oi, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica de medicina e atuo como doula. No vídeo de hoje nós falaremos sobre as fases do parto que culminam no nascimento do bebê, no renascimento da mulher e no renascimento de uma família inteira. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica no vídeo e vem comigo! Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, me siga nas redes sociais vizinhas que vão estar na descrição do vídeo e também me ajude compartilhando os conhecimentos, os conteúdos que a gente tem trazido aqui. Mas agora, antes de entrarmos nos períodos do parto propriamente em si, eu gostaria de mencionar que o livro que eu usei como base para preparar essa aula foi o livro de obstetrícia do Rezende. Hoje ele é uma das referências que a gente tem na área da obstetrícia e por isso eu quis me apoiar a ele. Porém, eu trarei algumas informações que não estão presentes no livro, mas quando eu pontuar isso, eu vou mencionar para vocês que não está presente no livro. Mas agora vamos começar com a divisão clínica do parto. De acordo com então essa literatura do Rezende, o parto é subdividido em 3 principais períodos: o período da dilatação, o período da expulsão e o período do secundamento. E aí reparem que eu usei os 3 dedos centrais de maneira proposital. São então os 3 períodos que fazem parte da divisão clínica do trabalho de parto ali, do período do parto. Mas antes desses 3 períodos, a gente pode ter um período premonitório, que também é conhecido como pré-parto. Eu já vou entrar em cada um detalhadamente. E também podemos ter um 4º período, que também é conhecido como período de Greenberg. Então, essa seria a divisão, mas sendo esses 3 os 3 principais, os 3 pontos centrais. Então, agora, vamos começar com esse aqui, que não é o primeiro período do parto, mas seria um pré-parto, que seria o pré-parto ou o período premonitório. E ele basicamente se caracteriza, um dos pontos centrais desse período, desse pré-parto, que não é bem o período, que é o pré-parto, seria a descida do fundo do útero de 2 a 4 centímetros. Então vocês já ouviram, por exemplo, algumas expressões: a barriga dela precisa descer para o bebê nascer, ou a barriga nem desceu ainda, então não tem chance do bebê nascer. É basicamente daí que vem essa crença, daí que vem esse dizer popular. O fundo do útero, vou usar isso para me ajudar na aula de hoje, o fundo do útero ele fica mais para cima. Então é como se fosse o colo do útero aqui e o fundo do útero ele fica mais para cima. Então tem a descida de 2 a 4 centímetros desse fundo do útero. E justamente por conta dessa descida do fundo do útero que está para cima, vai acontecer que o músculo diafragmático, nós colocaremos fotos aqui no vídeo para que fique mais claro o entendimento. O músculo diafragmático, que é um músculo que auxilia na respiração e que divide a região torácica da região abdominal, ele também vai recuperar um pouco da sua capacidade de expansão. Então, o aumento da ventilação pulmonar vai acontecer nessa mulher também. Então, ela tenderá a respirar um pouco melhor do que antes dessa descida do fundo. Só que esse período do pré-parto, ele não produz dilatações no colo. E um dos sinônimos desse período que vocês podem encontrar seria que a mulher está em pródromos. Então, se vocês ouvirem, a mulher está em pródromos, fará referência a esse período. E é justamente nesse período onde as contrações não têm um ritmo regular, então elas são irregulares e sem coordenação, que acontecem as famosas contrações de Braxton Hicks, que são as contrações de treinamento. E por que elas são contrações de treinamento? Porque elas não têm a capacidade de dilatar ali o cérvix da mulher. Então seria como se as contrações, digamos que essa bolinha aqui dentro, acredito que vai dar para ver, essa bolinha aqui dentro representa o bebê. E isso daqui então seria o útero. Então, as contrações de Braxton Hicks, elas farão isso daqui, ó. Mais tarde eu vou mostrar como são as contrações efetivas e vocês vão entender melhor. Então, elas basicamente vão treinar o útero, treinar ali a mulher também para o que vai vir durante os 3 principais períodos ali do parto. Então, essas são as contrações de Braxton Hicks, que são essas contrações de treinamento.
E nesse período, a barriga da mulher pode endurecer inteira ou pedaços da barriga podem endurecer e depois de um tempo ela tende a voltar ao normal. E aí, só um adendo, é importante que caso você não esteja sentindo o seu bebê, é importante que você busque um médico ali só para verificar se está tudo bem. E nessa fase, o que recomenda-se é que a mulher descanse, tome um banho relaxante para tentar ajudar a aliviar as dores que virão e também se alimente bem, passe tempo com as pessoas que ela ama, tudo bem? E agora vamos entrar, então, falamos do pré-parto, agora entraremos no primeiro período. Mas antes de entrarmos no primeiro período, saiu uma diretriz em 2013 do Instituto de Melhorias Clínicas que basicamente definia quando começava o início do trabalho de parto. Então, para ter o início do trabalho de parto, as contrações precisam ser espontâneas e rítmicas e também elas precisam acontecer 2 contrações a cada 15 minutos mais ou menos. Além disso que eu mencionei, é preciso que essas características das contrações e da duração de 2 a cada 15 minutos estejam associadas a 2 de 3 pontos que eu vou mencionar. Então, o primeiro seria a redução da longitude do canal cervical. O canal cervical é justamente esse finalzinho aqui do útero, que a gente vai mencionar daqui a pouco melhor sobre isso. Então, a redução do canal cervical. O colo precisa estar dilatado em 3 ou mais centímetros e também precisa ter a ruptura espontânea da bolsa de águas. Então, as contrações efetivas acontecerão de 50 a 60 segundos e acontecerão por todo o útero. Então, com base nessas características que de fato se conclui que inicia o trabalho de parto. Claro que é um dado, né? Mas pode ser que comece um pouco antes e varie de mulher para mulher. Então agora vamos entrar no primeiro período, que seria o período de dilatação. Ele se inicia com contrações uterinas rítmicas e esse primeiro período do parto se encerra com a dilatação total do cérvix da mulher em 10 centímetros. Então, esse período de dilatação, ele é subdividido em 2 fases, a fase latente e a fase ativa. Na fase latente, a dilatação da mulher acontece de maneira mais gradual, então é mais lento esse dilatar. E nessa fase a mulher consegue conversar, ela consegue se alimentar, ela ri, ela tem um raciocínio também que permanece mais constante durante essa fase. Além disso, uma das dicas que a gente pode dar para a mulher nessa fase é que ela também descanse, que ela também aproveite para se alimentar, que ela também aproveite para estar ali amparada das pessoas que ela ama, porque isso vai ajudar. E apenas alguns dados em relação a essa fase, elas tendem a durar mais ou menos, e eu sei que quando eu posto esses horários no Instagram, principalmente, as mulheres comentam, a minha foi muito diferente, mas enfim, isso é uma média, gente. Mais ou menos nas primíparas, essa fase latente dura em torno de 20 horas. As primíparas são as mulheres que estão gestando ali a primeira vez. E nas multíparas, que são as mulheres que já tiveram outra gestação, essa fase latente tende a durar em média 14 horas. Então, terminamos a fase latente, ali do primeiro período do parto, que é o período de dilatação. Agora vamos entrar, então, na segunda fase do primeiro período, que é a fase ativa, onde acontece uma dilatação cervical mais rápida. E a gente começa a perceber também que essa mulher entrou nessa fase ativa, porque ela começa a ficar mais quieta, ela começa a não querer conversar mais, algumas mulheres não querem mais comer, algumas mulheres não querem nem pensar direito, sabe? É aí que usam-se as referências que ela entrou na partolândia, faz muito referência justamente a esse período. E as contrações tendem a ter uma duração e intensidade maior e os intervalos são muito menores. Então, é importante que nessa fase ativa do período de dilatação, a mulher, caso não esteja, que ela busque estar sendo acompanhada por um profissional. E aí, eu não sei, ainda sobre esse primeiro período, eu não sei se vocês já ouviram falar que a mulher precisa dilatar 1 centímetro a cada hora. Vocês já ouviram falar sobre isso?
Pois é, de acordo com um dado trazido e mencionado ali no livro do Rezende, 50% das mulheres não dilatam 1 centímetro a cada hora. Muito pelo contrário, tem várias mulheres que dilatam, por exemplo, de 4 a 5 centímetros e demoram 6 horas para ter essa dilatação. Então hoje não se usa mais. Pode acontecer de funcionar 1 centímetro uma hora? Pode, mas hoje não é recomendado se usar mais esse parâmetro de contagem. E aí, o que determina o corte da fase latente para a fase ativa do primeiro período do parto seria o 6º centímetro. Então, quando a mulher está ali passando para o 6º centímetro, tende-se que ela entre então nessa fase mais ativa do parto. E agora, antes de entrarmos nesse período da expulsão, que seria o 2º período, algumas literaturas mencionam aqui no meio, entre o período da dilatação e o período da expulsão, algumas literaturas mencionam um período de transição, só que ele é mais nominal do que de fato tem alguma característica, sabe? Porque as características em si serão do período de dilatação e do período da expulsão. Mas saibam que tem um período de transição, caso vocês ouçam, ele está aqui no meio desses dois, mas é mais nominal. Então agora vamos entrar nesse 2º período, que é o período da expulsão do bebê. Nesse período, ele vai se iniciar quando tiver a dilatação completa, então desse colo, desse cervix, e ele vai se encerrar, esse período da expulsão vai se encerrar com a saída do bebê. Então tem um início e tem um fim dessa fase também. As contrações que estão sim doloridas, as contrações passam a ser consideradas, elas passam a ter na mulher, um efeito na mulher de uma vontade incontrolável, involuntária de fazer força. Então, nesse período do parto, as contrações que acontecerão serão as contrações de metrosístoles. Metro vem do grego e se refere a útero, e sístole seria então contrações musculares. Então, o que vai acontecer são contrações, não só no útero, mas num conjunto de músculos que vai ajudar na saída desse bebê. Então, eu vou mostrar para vocês também, para que vocês tenham como parâmetro aquela outra contração de Braxton Hicks, a de treinamento que eu falei anteriormente. Então, teremos alguns músculos que irão ajudar essa contração de fato efetiva. Por exemplo, o músculo diafragmático, que a gente vai colocar uma foto aqui para vocês saberem da onde ele vem, aonde ele está, e ele ajuda basicamente empurrando esse útero de cima para baixo. E também teremos músculos na parede abdominal dessa mulher que ajudarão a empurrar esse bebê da frente para trás. Então, esse conjunto de músculos, inclusive a própria contração da musculatura uterina, formará um símbolo, um cinturão de músculos que fará com que essa contração de fato seja efetiva. Então, ao contrário da contração de Braxton Hicks, que é essa contração de treinamento aqui, essas contrações de metrosístoles, elas acontecerão aqui, ó. Então, vocês podem perceber que ela tem alteração, ó. Ela vai acabar tendo alteração desse colo do útero e por isso elas são consideradas, então, as contrações de fato efetivas. Elas são mais frequentes e elas têm uma intensidade maior também. E costuma-se acontecer 5 contrações mais ou menos a cada 10 minutos. E aquelas contrações que eu mencionei anteriormente, então de 50 a 60 segundos. E aí algumas mulheres que optem pela analgesia durante o parto normal, elas podem ter esse período do expulsivo, né, um pouco mais prolongado, mas eu não encontrei dados detalhando, por exemplo, quanto seria esse maior prolongamento, sabe? Mas então, basicamente, esse é o período expulsivo. E agora entraremos no 3º período, que é o período do secundamento ou delivramento ou dequitação placentária. Você pode ter pensado, o bebê nasceu, acabou. Mas não, gente, ainda não acabou, porque ainda tem o nascimento da placenta. Então, a placenta precisa nascer nesse 3º período. E esse 3º período é subdividido em outros 3. Então, é subdividido em descolamento, descida e expulsão da placenta. Então, na primeira fase ali, que seria o descolamento, a placenta vai se descolar do útero.
E essa descolada, essa descolagem ali, ela pode acontecer com base em dois mecanismos. O mecanismo de Baudelock-Schultz, que é quando a placenta vai se descolar mais medial ao útero, então é como se a placenta se descolasse mais medial ao útero, e também pode acontecer pelo mecanismo de Baudelock-Duncan, que a placenta vai sair mais medial, então ela sairia mais pelas laterais. Claro que pode ser, por exemplo, que a placenta não esteja aqui em cima, pode ser que a placenta esteja, por exemplo, aqui, mas então provavelmente vai acabar sendo um Baudelock-Duncan, né, que vai sair mais pelas laterais. E aí, passado então essa questão do descolamento, vai ter a descida. E na descida, a placenta sai do cervix e cai no canal vaginal. E a própria gravidade ajuda com que isso aconteça. E a terceira fase ali do terceiro período seria a expulsão da placenta, que é de fato ali então quando a placenta sai. Nessa hora cessam-se as contrações e diz-se que o útero se encontra em um repouso fisiológico. E aí, depois do nascimento então do bebê, depois do nascimento da placenta, espera-se que tenha encerrado. Mas aí na literatura ainda eles apresentam um quarto período, que seria aqui, esse último dedinho pra gente falar, que seria o período de Greenberg, ou o quarto período. E ele basicamente é a primeira hora após o parto. E por que ele é tão importante? Justamente por conta dessa saída da placenta. Logo após essa saída, o útero já começa com a retração uterina, para ele começar a retornar ao local de origem dele. Claro que às vezes a mulher nem sente, às vezes ela tá sobre analgesia, mas esse útero começa a retornar junto a isso, somado a isso, tem essa questão também da placenta que sai, né, que era ali um órgão que estava extremamente irrigado durante a gestação, então pode ser que a mulher apresente quadros hemorrágicos. E justamente por conta disso que esse quarto período é um período de observação nessa mulher, onde os médicos ali, os profissionais vão observar e assistir essa mulher para garantir que não tenha ficado nenhum quadro hemorrágico, para garantir que esteja tudo bem. Encerrando essa primeira hora após o parto, está tudo bem, encerraram-se os períodos do parto e provavelmente você está aí com o seu bebê e encerrou então esse trabalho de parto. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e se vocês assistiram até aqui, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e divulguem para as mamães aí que já passaram ou estarão passando por isso. Mas é isso, nos vemos em breve e até mais!